Olá, intencionaders! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no Viver com Intenção. Esse vídeo é a parte 2 do vídeo que saiu a semana passada sobre hiperêmese na gravidez. Porém, como eu esqueci de gravar a introdução, eu tô gravando agora em formato de áudio. Então, se vocês notarem diferença no som, é por conta disso, tá? Já se inscrevam no canal, tem vídeo novo toda quarta-feira e bora pro vídeo! Das questões hormonais que eu citei, como eu falei, eu pesquisava muito, lia muito, basicamente era o que eu conseguia fazer, porque eu ficava deitada mexendo no celular. E aí eu descobri que assim, quando você engravida, o bebê começa a formar lá no seu útero e começa a se formar também a placenta, ela não surge instantaneamente. E aí o que acontece? O seu bebê ele precisa de alguns tipos de hormônio que o seu corpo produz e manda para ele. E são esses os hormônios que fazem você sentir o enjoo. Porém, quando termina o primeiro trimestre, a placenta está formada a ponto de conseguir ela mandar direto esses hormônios para o bebê. Então, quando é a placenta que faz esses hormônios e vai mandando para o bebê, você tem menos deles no seu sangue e automaticamente você passa menos mal. Por isso que esses enjoos são mais frequentes no primeiro trimestre. Mas, né, como diria minha mãe, eu não sou todo mundo. Não foi assim exatamente o que aconteceu comigo. Eu lembro de uma cena muito engraçada que foi assim. A minha prima, que é a madrinha do meu bebê, inclusive, falou assim pra mim: nossa, eu não passava tão mal assim na minha gravidez. Na minha gestação inteira, eu passei mal 3 vezes. Daí eu virei pra ela e falei assim: olha, eu passei mal 3 vezes hoje e não é meio-dia ainda. Porque tem que fazer uma brincadeirinha, né? A gente tem que rir, porque é muita coisa ruim acontecendo, a gente tem que rir. E então, a questão dos hormônios é isso. Em relação às consultas, eu vou falar uma coisa que cada um tem sua crença, cada um acredita numa coisa. Eu tenho muita fé. Eu não sou religiosa, mas eu tenho muita fé. Eu acredito muito em Deus, eu acredito no universo. Eu acredito que as coisas se movem, vamos dizer assim, para que elas se saiam da melhor forma possível. Vamos dizer, não sempre, não sou uma pessoa muito positivista, mas eu sinto isso, que o mundo se move de forma que as coisas aconteçam. Quando eu abri o meu pré-natal, aqui quem abre é a enfermeira. Aí ela pede os exames da mãe, ela pede os exames do pai, e quando é na primeira consulta, a médica, aí é com a médica a consulta, ela olha esses exames e ela vai dar o feedback para a mãe, sei lá, você precisa fazer esse tratamento, vamos começar a tomar o ácido fólico, seu marido, você é tipo sanguíneo tal, seu marido é tipo sanguíneo tal, tudo isso. Eu sei disso porque eu trabalhava em postinho de saúde, eu fui agente comunitária há muitos anos, e aí eu fazia esse acompanhamento das gestantes, né, de ver se elas estavam indo, se passaram em consulta, se colheu os exames, então eu já sabia que era assim que acontecia. Quando eu cheguei na primeira consulta, essa profissional, a primeira não, desculpa, a segunda, que seria com a médica, essa profissional, olha, dá tanta raiva que eu já comecei a falar coisa errada. Não foi a enfermeira não foi a primeira consulta. Ela foi muito, como que eu vou dizer, desumana. Eu recebi um tratamento muito desumano, muito distante, pra mim extremamente desrespeitoso. Quem me conhece sabe que assim, eu sou uma pessoa, geralmente, eu gosto de conversar, se você conversar comigo, eu converso com você. No geral, eu sou mais na minha, tanto que muitas pessoas acham que eu sou metida, ou então que eu sou brava, porque se eu estiver concentrada, eu faço uma cara meio fechada. E eu tenho vergonha de abordar as pessoas e falar com elas, então eu passo esse sentimento. Mas, se alguma coisa estiver me incomodando, eu vou falar, eu falo, eu sou assim. Então, eu cheguei na consulta, ela abriu o computador, ela não olhou pra mim. Ela, tá, seus exames deu realmente, você tá gestante, não sei o quê. E aí, isso eu já tava numa angústia, porque eu tava passando muito mal. Isso foi antes de eu fazer o meu ultrassom, então você não sabe como o bebê tá, ele não mexe, quer dizer, ele mexe, você que não sente. Então, pra mãe é como se o bebê não mexesse, você não sabe se ele tá bem, se ele tá crescendo. Então, são dúvidas, medos muito genuínos que eu estava ali. E aí, eu fui conversar com essa médica, eu chorando, eu sou chorona.
chorando, que eu passava muito mal, que eu não tava conseguindo ir trabalhar, que eu levava atestado toda semana e que eu não sabia como estava meu bebê, eu não sabia se ele tava bem, se ele não tava, se ele tava recebendo os nutrientes, porque eu passava muito mal. Aí ela falou uma coisa mais ou menos assim, não vou lembrar exatamente as palavras, mas assim, você já sabia disso quando você engravidou. Eu vi aqui que a sua gravidez foi planejada. Você já sabia que ia ser desse jeito. Ela falou assim pra mim que o único jeito de eu melhorar seria tirando a gravidez e isso não é possível. Eu falei, gente, como que essa mulher, essa médica, tem coragem de falar isso pra uma mãe? Uma mãe que tá preocupada com o bem-estar do filho. Eu falei assim, não, peraí. Aí já mudou a conversa. Falou, olha, não é assim. Não é porque a minha gravidez foi planejada que eu sabia como seria, porque eu nunca engravidei. E mesmo que eu tivesse engravidado, um monte de pessoas engravidam e não passam mal como eu estou passando. Eu estou preocupada com isso e com aquilo. E não é desse jeito que você tá falando. Já foi falando assim. Aí ela já, tipo assim, olhou pra mim, que ela não tinha se dado ao trabalho de olhar pra minha cara, ela, não, mãe, não fica preocupada, eu vou pedir um ultrassom de urgência pra você ver que tá tudo bem, só que esse ultrassom nunca chegou, foi por isso que eu paguei um ultrassom do bolso pra ver como o meu bebê tava, porque eu saquei, pô, se ela tá falando que dá pra ver no ultrassom, eu vou pagar o ultrassom parcelado no cartão de crédito. Aí, outra coisa foi que eu falei pra ela, você vai ver, perguntei na verdade, se ela iria ver o exame do meu marido. E ela falou assim que se ele quisesse ver os exames dele, ele que marcasse consulta com o médico. Ela me falou isso. Isso vai ser importante lá no vídeo que eu vou fazer mais pra frente, contando de quando o Oliver nasceu. Vai ser importante porque o meu sangue é O positivo e o do meu marido é A positivo. E a gente deu incompatibilidade a BO. E eu saberia dessa informação, ela estaria na minha carteirinha de gestante se a médica tivesse dado ao trabalho de olhar o exame, porque ele fez. E ela não quis olhar. Ela é tão boa profissional que ela nem assinou minha carteirinha. Eu não tô mentindo. Essa aqui é a consulta que eu passei com ela. 75 quilos, 70 quilos. Daqui pra cá. Cadê a assinatura dela? Aqui tem, e todas as outras consultas o médico assinou. Ela nem assinou a minha carteirinha de gestante. E aí, por que eu tô falando isso? Porque quando eu recebi esse tipo de tratamento, eu voltei pra casa e eu falei pra mim mesma, eu não vou passar com essa mulher. Ela não vai acompanhar minha gravidez, eu não quero ela como minha GO. Não vou passar. E aí eu precisei ir no postinho, nem lembro fazer o quê. E eu ia conversar com a enfermeira, e aí ela falou assim, uai, por que você tá passando com essa médica se você é da área da ESF? Eu falei, olha, eu não sei, quem marca a consulta é a recepção, né? Eu vim, trouxe o meu cartão e foi a recepção que marcou. Ela, não. Você não passa com essa médica, você passa com a doutora Vanessa. Vou falar o nome dela porque ela é uma ótima médica. Ela foi um anjo na minha vida. Aí ela foi lá e me marcou com essa outra médica. E daí nunca mais eu vi essa profissional ótima e maravilhosa que me atendeu na minha segunda consulta de gestação, né? De acompanhamento do pré-natal. Então, o resumo do resumo é que eu passava muito mal. Quando eu fiz 13 semanas, eu pude começar a tomar aquele remédio que não poderia ter começado a tomar antes, como eu falei, pelos motivos que eu já falei. E para fechar o meu primeiro trimestre de gestação com chave de ouro, aconteceu uma coisa muito chata, que foi o seguinte, uma coincidência. Vocês estão vendo que eu estou com o cabelo liso, porque eu fiz chapinha. Aqui onde eu moro está frio. Quando está mais frio, eu tenho o hábito de fazer chapinha, porque é mais fácil de cuidar do que o cabelo cacheado, porque eu preciso ficar molhando, finalizando, e nem sempre dá tempo de secar, aí molha o cabelo, sai no frio o cabelo molhado, já fica doente, ou então dorme o cabelo molhado, não é legal. Então eu prefiro fazer chapinha e ir cuidando durante a semana e demorar mais pra lavar a cabeça. Era uma coisa que eu já tinha o hábito de fazer. E aí eu pensei, poxa, eu tô passando mal pra caramba, eu não tô dando conta mal de tomar banho, vou fazer escova e chapinha, só que geralmente sou eu que faço. E eu não tinha condições de fazer porque eu passava muito mal, como eu já disse. Então eu fui numa cabeleireira e eu paguei pra ela fazer escova e chapinha no meu cabelo. E aí eu contratei com ela um pacote de cronograma capilar. Hidratação, reconstrução, nutrição,
Basicamente, aquele banho de creme que a gente faz em casa, só que com os produtos de cabeleireiro, né? Geralmente são melhores, né? Porque às vezes a gente nem tem dinheiro para comprar um produto tão bom. Então a gente compra o que dá. Beleza. Só que o que acontece? Ela fez uma semana, eu fiquei a semana inteira sem lavar a cabeça. E quando lavou a cabeça, foi ela que lavou minha cabeça lá. E daí ela fez essa outra semana. Nessa segunda semana, que foi a semana que terminou o meu primeiro trimestre, eu comecei a me sentir um pouquinho melhor tomando aquela medicação. E aí eu falei, poxa, eu vou lavar minha cabeça. Só que quando o meu cabelo molhou, eu senti um cheiro muito forte de produto químico. Eu gosto do meu cabelo cacheado, mas eu já usei química no cabelo quando eu era adolescente. E na hora que eu comecei a sentir aquele cheiro, foi como se virasse uma chave na minha cabeça. Tipo, essa mulher alisou o meu cabelo. Aquilo, eu molhava o cabelo assim, você molha e ele já vai voltando os cachos na hora. E meu cabelo não voltava, ele ficou esticado. E eu vou até colocar foto comparativa do meu cabelo, como ele era e como ele ficou. E assim, eu comecei a ficar desesperada, eu chorava, porque eu pensava assim, nos produtos químicos que estavam no meu cabelo, que já tinha corrido na corrente sanguínea, que já tinha chegado no meu bebê, vai acontecer alguma coisa. Vocês viram que eu sou levemente bitolada, né? E foi um desespero real. E aí, o que acontece? Eu mandei mensagem pra essa pessoa. Ela disse que ela não alisou meu cabelo. Ela disse que ela não passou produto químico. Eu falei, você nem olhou meu cabelo, você não pediu foto, você não viu como tava. E ela queria que eu saísse aquele momento de noite da minha casa e fosse lá no salão dela. Eu falei, imagina que eu vou sair da minha casa e lá. Eu já fiquei assim, desesperada, ela vai mexer no meu cabelo, ela passou química, eu não quero que ela mexa no meu cabelo, eu só queria que ela falasse o produto pra eu poder ver o que poderia acontecer, ou pra eu informar o médico, e ela bateu na tecla que ela não alisou meu cabelo. Eu mandei foto, a mesma foto que eu vou colocar pra vocês aqui, foi essa foto que eu mandei pra ela, e ela disse que meu cabelo não tava liso, que o meu cabelo estava só hidratado, e que quando a hidratação saísse, meus cachos iriam voltar. Gente... que história mais, como que eu vou dizer? Sem pé nem cabeça. Você já viu isso? De cabelo de hidratação? Que o cabelo fica liso e depois que a hidratação sai, o cabelo volta? Eu nunca ouvi. Eu não sou profissional da área, mas isso não existe. Não precisa ser profissional para saber disso. E daí, conversando com outras pessoas, a minha mãe falou que uma vez aconteceu uma coisa parecida com uma colega dela, que também tinha um cabelo bem cacheado, e aí ela falou assim que a pessoa usou a escova, a chapinha no cabelo de uma pessoa com química, depois foi e usou no cabelo da outra pessoa. E como o cabelo dessa moça, dessa outra pessoa, não tinha química, não tinha nada, ele é um cabelo mais, como eu vou dizer, mais fácil de pegar a química. Então, quando ela fez a escova, o cabelo alisou. Então, foi resíduo de um produto que passou na outra pessoa, que passou no cabelo dela. E eu até mandei mensagem pra cabeleireira e falei pra ela, será que não foi isso que aconteceu? E ela disse assim, não, eu costumo limpar os meus produtos. Ela não afirmou que ela limpou, que ela lembrava de ter limpado. Ela disse que ela tem o hábito de fazer isso. Só que ela me atendeu num dia que ela também não costuma trabalhar. Então, quando a gente muda a nossa rotina, a gente é mais suscetível a cometer esse tipo de erro. E aí ela, eu aprendi isso no curso de cabeleireiro. Aí eu peguei e parei de conversar com ela, ela não quis me devolver o dinheiro, que eu paguei o pacote inteiro. Ela não quis falar o que ela passou no meu cabelo. Sim, eu pensei em processar, mas eu achei que ia ser um desgaste muito grande. Eu não estava pronto para aquilo. Eu estava gestante, eu estava passando por um momento muito difícil, eu estava melhorando, né? Eu tinha perdido muito peso, então aquilo ali era a última das coisas que eu queria pensar. Mas uma coisa eu sabia, eu quero tirar isso do meu cabelo, tá? Mas enfim, esse é assunto para outro vídeo. Eu espero que esse vídeo de alguma forma adicione alguma coisa na sua vida, que você, se você teve hiperêmese também, que você se sinta abraçada. É difícil, só quem passou por isso sabe. Cada gestação é única, eu desejo muito que a sua não seja como a minha, que você seja como a minha prima que passou mal 3 vezes a gestação inteira. Essa gravidez que eu desejo pra você.